Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Bora rezar, meu povo. Nós vamos começar hoje rezando, já fazendo um momento de intercessão. Então, as meninas vão entrando e a gente já vai rezando, tá? Peguem as intenções de vocês. Só me sinalizem, gurias, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Bom dia, Nath. Bom dia, Denise. Bom dia, Jenny. Bora rezar, meu povo. Se estão me vendo e me ouvindo bem, a gente já vai começar a nossa oração. Sim? A Denise já me disse que sim, a Jenny também. A gente vai começar a rezar agora. Então, vocês já peguem aí as intenções de vocês, tá? Que a gente vai começar hoje fazendo esse momento de oração e intercessão pelos maridos. Certo? Na verdade, vamos rezar. Depois eu dou mais explicações. Bora rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada por mais uma campanha de oração, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida para amar, para servir, para rezar, Senhor, para bendizer o Teu nome na nossa vida, na nossa história. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por todas as graças que Tu acumula na nossa vida, a nossa história, Senhor, porque nós Te conhecemos, porque nós estamos aqui para rezar, Senhor, porque Tu despertou o nosso coração e os nossos ouvidos, Senhor, para a Tua voz, para o chamado, Senhor, de ser uma esposa que ora, uma esposa, Senhor, que reza, que leva as situações para Ti. Obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor que nos chama, Senhor, que nos chamou nesse dia. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos exaltar e bendizer o Teu nome, Senhor, acima de tudo e de todos. Declarar, Senhor, que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Dominador, que Tu dominas sobre tudo e sobre todos, Senhor. Ninguém é comparável a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus Criador, o nosso Pai amoroso. Tu és, Jesus, o Rei, Senhor de todo o universo. Nós declaramos, Senhor, a nossa fé em Ti, declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da minha vida, Jesus. Você pode falar isso? Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história. Obrigada, Senhor, porque eu Te conheço, porque Tu me chamastes. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado na cruz, que me salva, que salva a minha família. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Nós queremos pedir, Jesus, nessa manhã, o Teu preciosíssimo sangue sobre nós, cobre cada uma de nós, Senhor, as nossas mentes e corações. Cobre com Teu sangue, Senhor, os ambientes das nossas casas, lugares de trabalho, as escolas, creches, universidades dos nossos filhos, os meios de transporte que nós vamos utilizar nesse dia, que a nossa família vai utilizar, todas as estradas e ruas que nós vamos andar. Nós pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue. Livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Nós pedimos também, Senhor, que Tu envies os Teus anjos para cuidar de nós. Nós clamamos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, que a nossa família seja escondida, Senhor, dentro do Teu coração misericordioso e que os Teus anjos venham nos socorrer nesse dia. Pedimos a intercessão do nosso santo anjo da guarda, do anjo da guarda dos nossos filhos, dos nossos maridos, para cuidar da nossa família nesse dia, para trazer também a cada coração da nossa família a palavra de Deus. Nós clamamos também que o Espírito Santo venha sobre nós e nos conduza nesse momento de intercessão. Vamos pedir juntas, meninas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos ensinar a rezar. Vem, Espírito Santo, conduzir as nossas palavras e a nossa oração. Vem, Espírito Santo, falar ao nosso coração por aquilo que nós devemos orar. Vem, Espírito Santo, e nos ensina a ser intercessoras. Vem, Espírito Santo, e conduz os nossos pensamentos e emoções. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo.
Vem Espírito Santo e prepara nosso coração. Vem Espírito Santo e coloca as palavras acertadas nos nossos lábios. Vem Espírito Santo e domina sobre nós, sobre o nosso humor, sobre o nosso temperamento. Vem Espírito Santo e nos revela a verdade. Vem nos revelar a verdade, vem convencer o nosso coração da verdade. Vem Espírito Santo nos ensinar a ser esposa, a ser mãe, a ser profissional, a ser filha. Vem Espírito Santo, ordena todas as coisas dentro de nós, nos dá clareza do nosso papel, nos dá clareza das nossas decisões. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem retirar do nosso coração todo medo de rezar, toda decepção, todas as mulheres que estão cansadas, esgotadas, enfraquecidas, que não sabem como rezar, que não conseguem rezar. Vem Espírito Santo e traz força para a nossa alma, traz força para o nosso corpo desfalecido, cansado. Tantas mulheres exaustas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente enfraquecidas. Vem Espírito Santo ser a nossa força. Vem Espírito Santo e nos levanta de todo abatimento espiritual, de toda a exaustão. Vem Espírito Santo e traz clareza a nós. Nos traz clareza, Espírito Santo. Traz consolo aos corações que estão machucados, aos corações que estão feridos. Tu que és o consolador das nossas almas. Traz consolo a toda mulher que está esgotada, cansada, ferida, magoada. As mulheres que se sentem sozinhas, abandonadas, solitárias nas suas lutas. Vem Espírito Santo e traz o consolo. Vem ser o nosso parceiro nas nossas lutas. Traz todo o consolo que o coração precisa, a força que o coração precisa. Traz a sabedoria a cada uma de nós. Vem curar o nosso coração. Vem trazer a capacidade de perdão, de perdoar, de seguir em frente. Vem dominar sobre os nossos pensamentos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nos retira de todo lugar, de toda prisão espiritual, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de cansaço. Todo lugar de abatimento espiritual, de desânimo, de falta de esperança. Eu sinto, meninas, que muitas mulheres estão nesse lugar assim e se sentem decepcionadas, inclusive com Deus. Algumas mulheres que têm no coração uma certa decepção com Deus. É como se você já tivesse rezado antes, você já tivesse dado alguns passos, algumas coisas mudaram. Aí de repente você voltou atrás em alguma coisa, não deu conta de fazer. Você já não tem uma vida de oração firme, o casamento voltou para trás, comportamentos do marido. E eu sinto muito forte assim essa tentação, uma tentação de não confiar no amor, não confiar nas promessas de Deus, uma desesperança, sabe? Um sentimento de não adianta rezar, não adianta fazer mais nada. Pode até dar certo para os outros, não vai dar certo para mim. Não tem jeito para minha situação. O Senhor coloca no meu coração muitas mulheres com muito abatimento mesmo, um abatimento espiritual, uma exaustão, um cansaço, uma prisão espiritual, uma opressão. Acho que a palavra certa é essa, uma opressão de desânimo, de não lutar mais, de não rezar mais, de não ter mais jeito, de olhar para o marido e não ver nem futuro naquilo ali. O Senhor coloca no meu coração que muitas mulheres estão entristecidas nesse lugar de dor, de desânimo, de derrota, que se sentem derrotadas, exaustas. Situações, às vezes também, que são naturais para nós, de situações hormonais, de coisas que a gente vive na nossa vida feminina e que acabaram se tornando também aí um lugar de tentação para nós, sabe, gurias? O nosso corpo já não tá correspondendo tão bem às coisas, né?
A gente passa por muitas situações hormonais, muitos momentos e fases, e o diabo se aproveita de tudo, né? Se aproveita de tudo para tentar vir contra nós, não para tentar vir contra nós, para vir contra nós mesmo, né? E nos fazer mal, aproveitar desse momento que a gente tá mais frágil, né? De repente a gente tá vivendo um momento na TPM, um puerpério, um climatério, e tudo isso nesses momentos que a gente tá mais fragilizada, né? Que a gente já tá com mais dificuldade, é aí que também o diabo vai tentar atacar as nossas emoções, né? Para nos prostrar, para nos deixar mais irritadas e mais cansadas, exaustas e paralisadas na nossa própria dor. Opa, chutei aqui sem querer. Mas o Senhor vem em nosso socorro com o seu Espírito, com o Espírito Santo. Vamos pedir mais um momento, meninas? Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem nos tirar de todo lugar de abatimento, de tristeza, de desesperança, de cansaço, de solidão. Muitas mulheres magoadas, feridas emocionalmente. Aquela sensação de não conseguir se livrar de certos pensamentos e situações que aconteceram dentro do teu casamento. Você olha para o seu marido e você lembra todas as vezes, né? Presa na falta de perdão, no ressentimento, na mágoa, querendo se livrar dos pensamentos e dessas emoções e sem conseguir. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Nos ensina a amar, a perdoar, a rezar. Vem, Espírito Santo. Levanta todas as mulheres que estão abatidas, todas as mulheres que no dia de hoje estão abatidas, cansadas, exaustas. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre cada mulher que necessita hoje da tua força. O Senhor traz uma palavra ao meu coração. Se vocês estão aí com a Bíblia de vocês, vocês já vão anotar essa palavra para ler depois e para rezar, que é o mais importante. Aqui diz assim, essa palavra aqui é Isaías 40, do 29 ao 31. Diz assim: dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Senhor Deus, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Isaías 40, do 29 ao 31. Se alguma das meninas puder colocar aí nos comentários, ou algumas, coloquem aí. Isaías 40, do 29 ao 31. Essa é a promessa de Deus para nós hoje, gurias. O Senhor dá forças ao homem acabrunhado, ao homem abatido, ao homem enfraquecido. Ele redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor... Gurias, nós não contamos com a nossa própria força. Nós não contamos com o comportamento do nosso marido. Nós não contamos com o dinheiro. Nós não contamos com circunstâncias. Nós contamos com o Senhor. A nossa esperança, o nosso contentamento está no Senhor e na sua vontade. O nosso destino, a nossa família está nas mãos do Senhor. A nossa alma, o nosso corpo, a força que eu preciso, o ânimo, o vigor que eu preciso, eu conto com o Senhor. Pode ser que hoje eu não possa contar com o meu marido. Pode ser hoje que o meu marido não seja alguém que eu posso contar para tomar decisões, que eu não posso confiar. Eu estou passando por uma crise no meu relacionamento.
Talvez o meu marido não seja lá um bom pai. Ele está em crise com a paternidade dele. Eu não posso contar. Talvez você não tenha pai e mãe para contar. Não tem problema. Nós contamos com quem? Com o Senhor. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, gurias, o Deus que nos ama. Aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Eu tô cansada, eu tô esgotada, eu não aguento mais. Eu vou depositar as minhas preocupações no Senhor. Senhor, eu conto contigo. E o Senhor vai renovar as nossas forças, gurias. Ele dá-lhes asas de águia, pra gente estar acima, das situações. Voar acima. Conseguir ver de um outro ponto de vista as coisas. O Senhor nos dá vigor para voar. O Senhor nos dá vigor para continuar. Correm sem se cansar. Vão para a frente sem se fatigar. Correr sem se cansar me parece uma coisa muito difícil. Eu já fiz corrida? Ah, meu Deus, o trem difícil. Correr sem se cansar. Ir para frente, continuar seguindo em frente, crescendo sem cansaço. Isso é graça espiritual. Não é razão. Não é razão. Não é algo que a gente possa buscar com as nossas ou conquistar com as nossas mãos. Isso é graça da presença de Deus, gurias. É colocar a nossa visão e o nosso coração no Senhor. E Ele nos restaura, e Ele nos renova. E Ele nos dá força para a gente correr sem se cansar, seguir em frente nas nossas lutas, sem nos fatigarmos, sem vontade de desistir. Isso é graça de Deus. Isso é favor, isso é amor de Deus, isso é uma graça espiritual, não é algo que a nossa razão alcança, é graça espiritual. Jesus falou que o Espírito dele, o Espírito Santo, é a nossa força, é a força do alto. Por isso que nós pedimos, gurias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que junto com o Pai e o Filho habitam dentro de nós. Lá no batismo nós recebemos a graça de nos tornar templo do Espírito Santo, casa de Deus. O Espírito Santo está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, habita em nós. A gente esquece dele, gurias. A gente vive a vida como se estivesse sozinha, abandonada, e esquece que Deus está conosco. E é por isso que a gente pede: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me ajudar, vem me conduzir, vem conduzir os meus pensamentos, vem purificar os meus pensamentos, vem me dar força, vem conduzir, purificar o que eu sinto, o que eu penso, como eu falo. Vem Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz em nós. Que essa seja a nossa oração do dia todo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E nós queremos pedir também pelos nossos maridos. Vem Espírito Santo, sobre todas as intenções. Vem Espírito Santo, tu que renovas a face da terra. Tu que faz novas todas as coisas. Vem fazer novas todas as coisas nos nossos casamentos e na vida dos nossos maridos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sobre todas as áreas que precisam de transformação. Vem Espírito Santo. Sobre a mente, o coração, o comportamento, os conceitos, os valores, a mentalidade dos nossos maridos. Vem trazer transformação, transforma a mentalidade, Espírito Santo. Cura os corações. Liberta de toda mentira, convence de toda a verdade. Gurias, Jesus falou para nós, lá no Evangelho de São João, quando Jesus fala do Espírito Santo, Jesus fala que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai conduzir o nosso coração, que vai nos lembrar das palavras do Senhor,
que vai convencer os nossos corações da verdade. Quem convence é o Espírito Santo. As nossas palavras não têm o poder de convencer o nosso marido de nada que é certo. A gente vai falar hoje como que a gente pode conduzir as conversas e como, pela graça do Espírito Santo, as nossas palavras podem ser usadas por Ele. Mas sem a graça, gurias, não tem como. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem traz vida é o Espírito Santo. Quem renova todas as coisas é o Espírito Santo. Por isso nós vamos pedir mais uma vez. Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, nós clamamos. Vem sobre a vida dos nossos maridos, vem sobre a mente, os pensamentos, seus corações. Vem convencê-los da verdade do Evangelho. Vem, Espírito Santo. Liberta o coração de cada marido que está preso em vícios, em erro, em pecado. Vem transformar os casamentos. Vem, Espírito Santo. Vem retirar de todo lugar de ódio, de ressentimento, de briga, de disputa. Todo casamento que está completamente desordenado nestes lugares. Vem transformar, Espírito Santo. Vem retirar dos lugares e prisões de mágoa, de raiva, de ira. Vem, Espírito Santo, trazer um novo tempo para os nossos casamentos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e faz a obra que é necessária na vida dos nossos maridos. Nós não sabemos. Pega aí a tua lista de intenções. Você tá com ela aí? Coloca a tua mão assim, ó, em cima da tua lista de intenções. Todas essas áreas que você entregou. Tudo isso que você está rezando pelo seu marido. E pede comigo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e age em todos estes lugares. Em todas essas situações. Vem, Espírito Santo, e faz a obra de Deus na vida do meu marido. Faz aquilo que é necessário. Eu não sei, Espírito Santo, o que é necessário, mas tu sabes. Eu me coloco hoje como intercessora do meu marido. E junto com a Virgem Maria e São José, eu peço, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e transforma a vida do meu marido em cada área que ele precisa de transformação. Levanta onde ele está abatido. Tira toda a mentira, onde ele está andando enganado. Traz a verdade, convence ele da verdade. Todos os seus maus caminhos. Vem, Espírito Santo, trazê-lo de volta para o caminho do Senhor. Convencê-lo da verdade do Evangelho. Liberta de todo vício. Todos os lugares de vício, de pecado. De ira, de luxúria. De adultério, de mágoa, de ressentimento, de paralisia, de ira, de agressividade, de erro. Todo lugar de hipocrisia, de mentira, de ganância. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e transforma, convence. Traz para o caminho do Senhor. Nós não sabemos, Espírito Santo, como. Nós não sabemos como. Nós sequer sabemos se aquilo que nós anotamos é o que eles realmente precisam. Mas tu sabes, Espírito Santo. Por isso, juntas mais uma vez nós pedimos, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém, meninas? Vocês estão aí? Colocaram a mão aí nas intenções? Vocês viram como eu rezei? É desse jeito que a gente pode rezar sempre. A obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Ela não é feita por nós. Não é feita por nós. Mas ela passa através de nós. Deus quis fazer as coisas aqui nesse mundo, gurias, através da nossa oração. Deus quis precisar de nós nesse mundo. É por isso que Ele faz chamado, é por isso que Ele nos chama a rezar,
É por isso que ele nos dá autoridade. A Isa tá falando, não sei como fazer a lista de intenções. Você pode me dar uma orientação? Posso. Para todas as meninas que ainda não fizeram a lista de intenções, você vai comprar um caderninho. Nos meus destaques aqui no Instagram, tem um caderno de oração. É o primeiro destaque que tá ali. Ali eu falo sobre como que a gente anota, como que eu faço esse caderno, tá? De anotações, de intenções, de revelação de Deus. Eu vou pegar um caderno, tá? Ou vou pegar um fichário, né? E eu vou colocar ali, se for no meu fichário, uma parte do fichário de oração pelo marido. Senão eu vou comprar um caderninho e aquele caderninho vai ser o meu caderno de intenções, de orações pelo meu marido, tá? Eu coloquei nos stories e coloquei lá no grupo Rezar Resolve uma lista de intenções. Hoje eu vou fazer um post com isso. Vou fazer um post das áreas, tá? Para deixar salvo no meu Instagram, vocês conseguirem olhar várias áreas, tá? Como que uma colinha de áreas da vida do marido que eu vou rezar. Você vai pegar o seu caderno, vai fazer o sinal da cruz, vai pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Me ajuda a escrever aqui as intenções, os pedidos, aquilo que eu tenho que rezar pelo meu marido. E aí, gurias, tem coisas que você sabe que seu marido precisa, não precisa de lista nenhuma. Você já conhece muita coisa, você sabe se seu marido precisa de oração no trabalho, você sabe se ele tá paralisado, se ele tem medo, que você tem que rezar pelos medos e paralisia dele. Se ele é um homem que é muito ganancioso, que coloca o dinheiro acima de tudo, você tem que pedir por isso. Daí você vai anotando ali, com as tuas palavras. Você pode colocar ali, Senhor Jesus, por favor, peço pelo coração do meu marido que é muito ganancioso, que ele saiba ordenar as coisas na sua vida. Tá? Você vai colocar ali. Se teu marido tem dificuldade na paternidade, peço pela paternidade do meu marido. Você pode fazer só um listão com as tuas palavras, tá? A cada live eu vou trazer coisas aqui e você vai ir descobrindo áreas que você precisa rezar, tá? Você vai anotando ali, pela mente do meu marido, pelos pensamentos dele, pelos conceitos dele. A gente conhece, às vezes, se o marido é um homem que é ressentido, que fica sentindo ressentido, se ele tem perdão para dar às pessoas que ele precisa perdoar. Você vai colocando ali várias coisas que você sente, que você sabe que seu marido precisa. E nisso, gurias, o Espírito Santo vai falando com a gente. Vai nos trazendo coisas aqui pra gente rezar mais pelo nosso marido. Áreas, né? Por exemplo, talvez você esteja rezando e a gente vai pedindo para Deus, inclusive, nos dar raízes de certos comportamentos, né? Por quê? Porque às vezes um comportamento tem uma raiz espiritual. Eu tenho falado aqui para vocês vários momentos, desde o primeiro dia, tá? Sobre esse lugar, né? De busca de trabalho de magia, de feitiçaria, de simpatia, esse lugar, tá? Muitas de vocês me mandaram que fizeram coisas e outras que amantes, ex-amantes dos maridos fizeram coisas. Eu tô falando isso desde o primeiro dia. Isso é uma área que a gente tem que orar. Às vezes tem um comportamento na vida do teu marido, tu não tá tendo entendimento ali, e às vezes tem isso, às vezes a raiz é espiritual, tá lá no trabalho de magia que foi feito, tá lá naquele lugar. Então, se ouviu isso na live, lembrou, coloca no caderno de oração. Você vai anotar ali, pedindo para Deus desfazer tudo isso. Ontem eu não coloquei a oração contra o malefício no grupo do WhatsApp. Vou colocar após essa live de hoje. Mas coloquei nos stories, né? Para quem quisesse printar, ainda tá nos meus stories, a oração contra o malefício. Então eu vou fazer essa oração relacionada a isso. Vou anotar lá. Muitas coisas, as mulheres que fizeram as coisas, ontem eu falei, vai confessar. Depois de confessar, vai fazer oração de renúncia. Daí me chama no privado, que eu vou orientar vocês como agir. Isso não é uma coisa que eu posso ficar falando assim em público e colocando todas as orações de qualquer jeito, gurias. Isso são assuntos super delicados. Por isso que eu peço para que quem fez me chame no privado, para que eu possa dar uma orientação individualizada, tá? Você vai ver que se você fizer isso, vai começar já a melhorar a coisa. Tem gente que já fez e já disse que já tá melhorando.
Já tô sentindo leveza dentro de casa. Antes de ontem, eu tinha colocado nos stories. Tudo que eu falo que eu vou colocar nos stories, eu demoro um pouquinho, mas eu coloco, tá? Tava nos stories ontem. O link do Rezar Resolve. Vou colocar mais uma vez, vocês fiquem ligadas, tá? E aí, gurias, o que acontece? A gente vai vendo que às vezes tem raízes mais profundas, tem outras coisas que a gente precisa rezar. E quando eu rezo por aquilo, a oração traz libertação no comportamento. Às vezes teu marido tem um jeito de falar com os filhos, ele é duro, ele é frio, ele não tem jeito para resolver as coisas. E às vezes a raiz está onde? Numa coisa super óbvia, às vezes é o relacionamento que ele teve com os pais. Ele não foi amado, ele não era o filho preferido, e a mãe e o pai dele deixavam isso muito claro. Às vezes na vida profissional dele ele tá cheio de problema. Aí você tá rezando pela vida profissional, o Senhor vai te trazer a raiz daquele problema. Às vezes foi uma questão de malefício, pode ter sido, pode ser uma raiz espiritual assim. Às vezes pode ser falta de autoestima, falta de amor próprio, falta de confiança em si mesmo, que nasceu de onde? Dos primeiros relacionamentos que ele teve na vida. E Deus vem nos ensinando o que, gurias? A rezar por isso, a pedir amor de Deus por isso, a pedir a graça de Deus. Você vai ficar cheia de coisas na cabeça. Anota tudo. Pega o teu terço e vai rezar. Hoje nos meus stories eu vou ensinar a rezar o terço, tá? Como é que reza o terço? Eu vou ensinar lá nos stories, tá? Porque tem essa pergunta na minha caixinha. Todas as perguntas de ontem eu vou responder hoje. Tem muita pergunta boa e pergunta complexa, tá? Vai levar tempo para responder. Mas o que acontece? Eu vou anotar todas essas intenções e Deus vai me trazendo, porque o Espírito Santo fala com a gente, gurias. A gente começa a escrever, o Espírito Santo vai trazendo essas coisas. E aí, ó, a gente vai rezar. Edinalva, o link que tá na minha bio é do YouTube. Não tem do grupo de WhatsApp. Gurias, eu vou ir pra palavra, porque senão eu não vou conseguir falar o tema de hoje. É tanta coisa, né? E esses assuntos... tem muita coisa para ensinar, né? Por isso que eu vou fazer vou gravar o curso de como orar pelo marido, tá? Tudo bem detalhado, explicando cada situação espiritual e colocando lá no material do curso todas essas orações, porque daí é uma coisa bem direcionada, é mais fácil. Mas aqui a gente ainda tem muita live para rezar juntas e a gente vai fazer isso aqui, tentar fazer usando também a caixinha, né? Usando as respostas para eu tentar dar orientação para vocês. Bora lá, gurias, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre Esther, tá? Essa esposa prudente, essa esposa que soube preparar o terreno para ter conversas difíceis. Quem que era Esther, tá? Eu vou ir caminhando no livro de Esther, como eu fiz ontem no livro de Tobias. Hoje nós vamos ter que ver um milagre acontecer nessa live, porque eu tenho até 8h30 para terminar. São 8h04, eu nem entrei na palavra, eu tenho que falar do livro de Esther inteiro. Gurias, agora com a graça do Espírito Santo, vamos lá. Essa esposa que a gente vê aqui, a rainha Esther, antes de ser rainha Esther, tá? Ela é uma menina judia que é deportada, tá? Na verdade, ela não é deportada, a família dela é deportada. Eles saem de Jerusalém e são deportados para outra terra. Esther já nasce no exílio, né? Ela vem com o povo judeu para outro lugar, né? A cidade é dominada. Eu acho que o YouTube ficou bom. O YouTube saiu do ar. Não sei se saiu. Ah, meu Deus. Acho que caiu no YouTube, mas vai ficar salvo aqui. Bora lá. Ah, Jesus. É bom quando começa com dificuldade, né, gurias? Louvado seja Deus. Vamos lá. Então, a rainha Esther vem, a família da rainha Esther é deportada. Eles estão fora do lugar deles, da cidade deles, né? Do país deles. Eles perdem o lugar de culto deles, né? Que é o templo. Eles estão vivendo numa terra pagã, né? No exílio. E Esther é órfã, né? Ela fica órfã de pai e mãe. E quem cria ela é um primo mais velho, que é Mardoqueu. É um primo mais velho dela.
E aí, o que acontece? No capítulo 1 de Esther, a gente vê a rainha Vashti, né? Que ela perde o trono. Tem toda uma situação que eu não vou entrar aqui, mas ela perde o trono. E o rei, então, o rei Assuero, ele resolve que ele quer uma nova rainha. E aí eles vão fazer tipo um concurso, assim, entendeu? Para escolher uma nova rainha. E Mardoqueu diz para Esther, Esther é muito bonita, a palavra de Deus diz que ela é muito bonita. Esther, tu vai lá e tu vai participar desse chamado aqui do rei, chama várias moças para ele escolher a rainha, né? Ele diz, tu vai ir, mas tu vai esconder a tua origem, tu não vai dizer que tu é judia, né? Vai lá, vai participar com as outras moças e Esther vai. A palavra de Deus no capítulo 2 nos conta como essa escolha, o quanto pelo comportamento de Esther, pela educação dela, pela doçura dela, o jeito dela de ser, ela vai conquistando o favor de todas as pessoas ao redor dela. Todo mundo gosta de Esther, né? Ela é uma mulher agradável, além de muito bonita, e ela vai conquistando os favores de todas as pessoas. E aí ela é escolhida para ser rainha. Ela é escolhida para ser rainha e lembra, o rei não sabe qual a origem dela. Vão acontecendo várias situações e tem um dos servos do rei, um homem que tem bastante poder no reino, que é Amã, e ele tem lá uma treta com Mardoqueu, esse primo lá da Esther. E aí ele tem um ódio mortal dos judeus. E ele pede para o rei, promete para o rei uma quantia de dinheiro que ele vai conseguir, e ele pede para o rei, diz, olha, rei, então Amã disse ao rei Assuero, há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Ele está falando dos judeus. Olha só, eles vivem leis diferentes, eles têm um Deus diferente, eles não se curvam para ti como os outros, então não convém que esse povo exista aqui. E aí Amã pede o que para o rei? Me dá o poder de matar esse povo todo. Me dá a oportunidade de nós exterminarmos esse povo de dentro do teu reino. E o rei acha por bem que ok, não tem problema. E dá esse poder para Amã. E é feito então um edito real, dizendo que em determinado dia de determinado mês, os judeus serão exterminados. Eles correm então o risco grave e sério, tem um decreto real dizendo que eles serão exterminados. E Esther é judia. O rei não sabe, ninguém sabe, Amã não sabe. Lembra que o Mardoqueu disse o quê? Ó, não fala a tua origem. Então, esse é o contexto que Esther está. Aí, quando tudo isso acontece, lá no capítulo 4, Mardoqueu vai mandar, o primo da Esther vai mandar um recado para Esther, contando para ela o que tá acontecendo, porque ela tá lá no palácio, tá lá vivendo a vida de rainha dela, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí Mardoqueu se veste de saco em sinal de jejum e oração, o povo judeu começa a orar, começa a clamar a Deus, socorro, para não ser exterminado. E a rainha Esther fica sabendo que Mardoqueu tá daquele jeito, manda perguntar o que aconteceu, por que ele tá assim, manda ele trocar de roupa, ele não pode ficar desse jeito, o que tá acontecendo? Mardoqueu manda um recado para ela, As servas de Esther, isso aqui é Esther 4, tá? As servas de Esther e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava. Deixa eu pegar aqui. Ataque veio relatar a Esther as palavras de Mardoqueu, tudo que ele falou que ia acontecer com o povo judeu. Mas a rainha mandou Ataque, que era o eunuco que trabalhava para ela, responder-lhe. Todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar na presença do rei sem ser chamado, há uma lei real condenando-o à morte. Exceção feita somente àquele para o qual o rei estender o seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida.
E eis que já são 30 dias que não sou chamada à presença do rei. O que ela está dizendo? Mardoqueu diz para ela, vai interceder em favor do povo. Esther vai falar com o rei, por favor, porque nós vamos ser exterminados. E Esther manda dizer o que para Mardoqueu? Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei. Porque existe um decreto real, que quem entra na presença do rei sem ser chamado é condenado à morte. Só se na hora que entrar, o rei estender o cetro de ouro dele para essa pessoa, aí essa pessoa não vai ser morta. Mas já faz 30 dias que o rei não me chama para sua presença, que eu nem tô vendo o rei. Como é que eu vou fazer isso? Eu corro risco de morte. As palavras de Esther foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder. Aí o primo dela, eles dois não estão se falando, tá indo e voltando pelos servos dela os recados. Aí o que o Mardoqueu mandou dizer para ela? Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza, olha o que ele está falando para ela. Quem sabe não foi por isso que tu te tornou rainha? Para salvar o teu povo. Esther mandou responder a Mardoqueu. Vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim, sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei, e se for preciso morrer, morrerei. Gurias, essa mulher, essa esposa, ela tá casada com um homem. Esther é uma mulher fiel a Deus. Se a gente ler todo o livro de Esther, a gente vai ver no coração dela muita pureza e desejo de agradar o coração do Senhor em todos os momentos. Mas ela não é casada com um homem fiel. O rei é infiel a Deus, sequer conhece a Deus. Ele é um rei pagão, de um povo pagão. Esther é casada com este rei. E ela entende, em determinado momento, que aqui, quem sabe foi para isso que ela se tornou rainha, para poder ser aquela que vai interceder em favor do povo, para que o povo dela não seja exterminado. E aqui ela corre risco de vida. Não é uma conversa qualquer. Simplesmente por entrar na presença do rei, ela podia morrer. Ela podia ser condenada à morte. Simplesmente por fazer isso sem ser chamada. Essa é a cultura, a lei, o momento que ela estava. Esse é o recorte histórico. Então, dentro de todas as conversas difíceis que uma esposa pode ter que ter com seu marido, a conversa que Esther tinha que ter com o marido dela colocava ela em risco verdadeiro, né? E como que ela ia falar? Como que ela ia pedir? Primeiro, só para entrar na presença dele já era uma situação. E depois, como é que ela ia falar e dizer para ele, olha, tu condenou meu povo à morte. E eu quero te pedir que tu não faça isso. Ela estava com medo de entrar na presença dele. Que dirá pedir isso para ele? Então, diante disso, gurias, tá? E agora eu vou trazer para nossa realidade e a gente vai pensando algumas coisas, tá? Vou ir pelas minhas anotações, porque se for pela minha cabeça eu falo até as 9 da manhã. A primeira coisa que Esther faz é rezar, jejuar e pedir intercessão. Primeira coisa. Porque quando a gente vai ter uma conversa difícil, quando a gente precisa conversar e resolver questões, e dentro do nosso casamento a gente vai ter muitos momentos assim. Tem ou não tem? A gente tem que estar sempre resolvendo questão. A gente vai ter que ter conversas difíceis. Nesses momentos a gente precisa saber quando falar e como falar. Quando calar e como calar. E acima de tudo, antes de falar, eu busco direção em Deus. Eu vou buscar direção em Deus. Deixa eu ver tudo que eu anotei para eu falar tudo aqui. E se a gente for pensar assim, gurias, tem uma coisa que eu sempre penso assim, ó. A gente já conversou muitas vezes. Foi ou não foi? Quantas vezes você já pediu coisas pro seu marido? Você já conversou com ele? Você já fez combinados? Quantas vezes tu tentou convencer o teu marido de coisas e não deu certo? Não deu certo.
E por que não deu certo? Porque Deus nos chama a, antes de falar, orar. E o que é interessante aqui, Esther, existe uma data, ela tem um prazo fixado para agir. Mas diante daquele prazo que é urgente, que tem pressa e que é um assunto muito grave, ela não age com impulsividade. Não tem a impulsividade nas palavras, nas atitudes, não tem condenação em relação ao rei. A primeira coisa que ela faz, eu vou ir para a oração. Eu preciso orar, eu preciso jejuar e eu preciso de intercessão. Ela pede que o povo ore e jejue por ela também. Ela vê que ela precisa, antes dela agir, e para que aquilo que ela vai falar tenha efeito, ela precisa da graça e da intervenção de Deus. Para saber o que falar, ela precisa da graça e da intervenção de Deus. Não sai na impulsividade, gurias, não sai de qualquer jeito, sai orientado por Deus. E ela ora para Deus preparar os corações, tanto dela quanto do marido. Olha só que interessante. Eu gosto muito de ver como é que Esther reza, né? E ela tem no capítulo 14 uma oração bem grande, a oração de Esther. Tem toda a conversa dela com Deus. E aqui a gente vê o quanto essa mulher conhecia o Senhor. O quanto ela sabia que a oração era o lugar da solução. Não são as palavras, gurias. Não são as palavras. A gente não pode se furtar das conversas. Mas antes da conversa, o que resolve a oração? Ela diz assim, 14:13, Esther 14:13. Colocai em meus lábios palavras prudentes na presença do leão, e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e os seus parceiros. Olha o que ela está pedindo. Colocai em seus lábios, ela está falando assim, colocai nos lábios da tua serva palavras prudentes. O que ela pede para Deus? Deus, coloca nos meus lábios palavras prudentes, palavras acertadas na presença do leão. A gente vai ver que ela está morrendo de medo e que ela vê, eu vou ler aqui para vocês rapidamente como é quando ela chega na presença do rei. E a palavra diz que o rosto do rei está em cólera. Ele é um homem colérico, ele é um homem bravo, ele é um homem impulsivo. A gente vê isso por todas as situações. O capítulo 1 traz pra gente isso muito. Uma rainha já foi deposta por não ter feito a vontade dele, não ter obedecido a ele. Esther sabe tudo isso. Ela sabe quem é este homem. E ela sabe que não vai ser pelas palavras dela. É só por palavras que vêm de Deus. Então ela fala o quê? Na presença, coloca palavras prudentes nos meus lábios. E, olha só, fazei passar seu coração, no coração dele, o ódio para quem está contra nós. Tira o ódio de mim, tira o ódio do povo judeu e coloca contra os nossos inimigos. Essa oração. Aí diz assim, ó, e a nós que a vossa mão nos livre. Assisti-me no meu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor. Ela se abandona completamente em Deus, gurias. É tanta coisa que eu gostaria de falar sobre Esther, mas quando a gente fizer lá o nosso clube bíblico de estudo e oração, que a gente vai fazer, se Deus quiser, daí a gente vai estudar o livro de Esther. Aqui, hoje, para nós, a gente tem que entender que nós precisamos depender de Deus para aquilo que nós vamos falar. Não é buscar mais o que eu quero falar. E não cair na impulsividade. Algumas de vocês estão colocando aqui, né? Infelizmente, impulsividade é meu sobrenome. Tenho muito a aprender com Esther. Também sou impulsiva. Gurias, e principalmente na hora da raiva e com o marido, tá? Se tem alguém que vai receber da impulsividade de uma esposa, é o marido. E é aqui que a gente tem que cuidar, gurias, para que as nossas palavras não sejam desperdiçadas. Pedir para o Senhor colocar prudência nos nossos lábios.
retirar toda a raiva, todo o ódio, toda a disputa que tá entre eu e meu marido para aquela conversa, para aquilo que eu preciso fazer, que foi o que Esther fez, tá? A oração não substitui a conversa. Ela prepara os corações para que a conversa produza frutos. A conversa vai ter que acontecer. As conversas têm que acontecer. A gente precisa acertar pontos. Acertar coisas. Mas o que a gente precisa antes? Orar. Antes da conversa vem a oração. Antes da conversa vem o jejum. Esther entende que a batalha é espiritual. Por isso que ela vai orar. Porque ela não está lutando contra o marido. Nem contra a Amã. A Amã está sendo ali um instrumento. Contra o povo. Contra ela. Ela compreende que ela precisa orar e jejuar. E buscar a direção de Deus. Muitos conflitos familiares nossos, gurias, também têm origem espiritual. E a gente vai ter que ajeitar muita coisa aqui na conversa. Então, se a origem do problema é espiritual, primeiro eu rezo o jejum. Para que eu saiba como falar e para que aquela conversa tenha graça espiritual para resolver as coisas. Aqui, não sou de falar, de brigar, me retiro e fico sem conversar, com cara feia, mas sempre peço discernimento e sabedoria para falar o certo. Quando eu comecei a falar, eu falei que a gente tem que saber quando calar. Mas a gente também tem que saber como calar. Porque este silêncio que se omite as conversas e o silêncio do bicu da cara feia não adianta nada. Porque a gente está comunicando algo. E a gente está muitas vezes em oposição ao marido. Não é esse o lugar que a gente tem que estar, gurias. Tá? Muitas vezes a gente tenta convencer, argumentar, né? A gente insiste numa coisa e se eu não rezei antes, não adianta, não adianta, não vai ter fruto, não vai produzir o fruto, porque insistindo, tentando convencer, argumentando, a gente já tá há quanto tempo? Primeiro eu rezo, depois eu falo. Repete comigo, primeiro rezar, depois falar, tá? Outra coisa, gurias, Esther escolhe o momento adequado para falar. Esther escolhe um momento adequado. É impressionante, tá? Mas olha só. Como é que Esther faz? A palavra de Deus diz para nós que no terceiro dia, terminando sua prece, lembra que ela pediu 3 dias de oração e jejum, tá? Então no terceiro dia, terminando sua prece, Esther despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo 2 servas. Apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Ela rezou, ela se preparou e aí ela fez o quê? Vou me arrumar, vou ficar linda. Tirou a roupa feia, tá? Colocou um vestido bonito, o rosto estava maquiado, né? Porque ela estava rosada como uma flor de formosura, de beleza, de rosto alegre e atraente. Gurias, eu tinha que fazer uma live só sobre isso, né? O quanto Deus nos confiou nesse lugar, gurias. Nesse lugar de conquista. Neste lugar aqui de estar bem, atraente, bonita, arruma. A beleza importa, sim, Gi. Importa muito. Importa a gente se preparar para a conversa também por esse outro caminho. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu pensar para não ser mal interpretada. Internet é sempre complicado para falar as coisas que eu tenho que falar. Mas a intimidade, tá? Quando a gente tá com esse lugar restaurado, e por isso que é um dos primeiros lugares, os 2 primeiros lugares que o diabo vai tentar destruir, é o lugar do diálogo, da conversa e da intimidade sexual, né? Então, a gente tá bonita, a gente tá atraente, mesmo quando a gente tá se sentindo assim, ai Deus, eu não consigo. Aqui ela tá com o coração cheio de angústia, de medo, de temor.
mas ela faz o quê? Ela passa por cima disso porque ela sabe que a beleza importa naquele momento, né? E que faz parte também, esse lugar da sedução, de se mostrar atraente, faz parte, gurias, faz parte. Isso quebra, né? Isso quebra a dureza do coração do homem, e a gente vai ver que isso aqui vai acontecer. E aí, conta que ela entra, né? Ela vai... Ai, Jenny, coçou a cabeça e veio tapa na cara. Nem veio tapa na cara, Jenny. Porque eu tenho que cuidar o que eu falo. Se nós tivéssemos gurias só nós, talvez viesse tapa na cara. Eu ia falar um pouquinho mais com mais clareza, né? Mas assim, a gente vai botando por aqui, né? Ah, dá pra dar uma melhoradinha numa lingerie, numa roupinha, né, gurias? Uma camisolinha de vez em quando precisa, né? Esse lugar aí é um lugar interessante, tá? Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei. Assuero estava sentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade. Logo que o rei levantou a cabeça, radiante de esplendor, e dirigia o seu olhar cheio de cólera. Cheio de cólera. Ele olhou para Rainha Esther, cheio de cólera. A rainha, mudando de cor, ela ficou apavorada, coitadinha, desfaleceu e deixou-se cair sobre os ombros da criada que acompanhava. Eu acho que Esther aqui fez uma ceninha, tá? Ela desfaleceu ali. Ela tava tão nervosa e apavorada, coitadinha, que quando ela olhou, o rei olhou para ela com o olhar de cólera e pensou, morri, e desfaleceu. Deus mudou, então, em doçura, a cólera do rei. Isso aqui, gurias, isso aqui é demais. Deus mudou, então, em doçura a cólera do rei. Quem que mudou? Deus. Mudou o quê? A cólera em doçura. Esse homem era tão mau, gurias. Ele era tão colérico, ele era tão bravo. Fazia um mês que ele não estava nem querendo ver Esther. Não estava nem aí para ela. Mas ela se preparou, primeiro como? Rezando e jejuando. Depois cuidou da aparência e chegou diante dele. E aqui ela se torna vulnerável diante dele. Quando Esther dá aquela desfalecida, ele vê ela vulnerável ali. Humilde, pequena. E Deus muda. Quem que muda o coração e os sentimentos do coração do marido? Deus muda, gurias. Deus muda, Deus muda, Deus é que muda. Deus muda a cólera dele em doçura. Deus escutou, ela pediu isso para Deus e Deus escutou ela. Ela foi tudo fazendo direitinho. Oração, jejum, beleza, vulnerabilidade. Às vezes a gente chega pro marido, gurias, que a gente que é o homem da casa. A gente é que manda, quem tem o cetro real nessa casa sou eu. Eu faço, eu consigo, eu sou empoderada, eu é que dou conta, eu faço tudo mesmo. Ou eu fico com a cara fechada, não falo, mas as minhas atitudes humilham este homem. E eu coloco ele lá embaixo, eu mostro que aqui quem manda sou eu. Gurias, se a gente quer ficar nesse lugar, não tem problema, a gente é livre para ficar nesse lugar. Fica aí. Só não vai ter o resultado que você está esperando. Que a palavra de Deus nos ensina uma coisa diferente. Que tem um lugar onde a gente vai conseguir conquistar melhor o coração do marido. E eu vou passar das 8h30, gurias. Vou ter que passar. Ó, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Só que tem um lugar de vulnerabilidade, de humildade, de doçura, de calma, de beleza, de atraência. E neste lugar aqui, é mais fácil. É um caminho. Não é que é mais fácil, porque às vezes é muito difícil para algumas mulheres se colocar nesse lugar. É mais fácil de alcançar o resultado que a gente espera. É por aqui. Doçura é arma. Pega isso aqui comigo. Beleza, doçura, cuidado nas palavras, é arma. É arma. Carinho, jeito. É por aí que a gente anda. É por esse lugar que a gente anda. Ser doce não é ser fraca. Ser doce é ser muito forte. Uma mulher que controla os seus lábios. Uma mulher que consegue controlar o seu humor, o seu temperamento, escolher as palavras, é uma mulher muito forte. Mulheres fracas,
dominadas por si mesmas, pelos seus maus desejos, são aquelas que saem falando tudo que quer, que não consegue controlar a boca. Quem consegue controlar a língua é uma mulher muito forte. Quem consegue controlar as palavras, é aí que mora a força. E essa força vem do Espírito Santo, não vem da gente sozinha, não. Não vem da gente sozinha. Esther, então, aí o rei. Ai, olha só, eu vou ter que contar essa parte, né? Já que eu tô atrasada e meia. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços, até que ela voltou a si, procurando acalmar o seu temor com doces palavras. Eu não sabia que até essa parte que esse homem sabia dizer doces palavras. Que tens, Esther? Perguntou ele. Sou teu irmão, não temais. Não morrerás, porque a nossa ordem não concerne senão ao povo comum. Vem, ele acalma ela, toma ela nos braços, né? Levantou o cetro de ouro e aproximou-se de seu pescoço e a beijou, dizendo, fala comigo. Ai, gurias, que cena é essa? Que cena é essa? Como é que aquele homem do coração duro, cheio de cólera no primeiro olhar para ela, se torna esse homem? Que corre precipitadamente, que sai do trono, que sai do lugar de poder, que sai do lugar de domínio para segurar ela nos braços, beijar ela, dar o favor para ela e dizer, fala comigo. Eu sou teu irmão, o que tu tem? Beija ela. O que tu quer, Esther? Por que tu tá assim? Agora, quem que derreteu ela? Ele, aliás. Quem que derreteu o coração dele? Foi Deus. Foi Deus. Gurias, essa cena aqui só acontece porque antes ela orou, ela jejuou, ela se preparou, ela pediu intercessão. E ela deu uma ajeitada no figurino também. Certo? O colérico dizendo, fala comigo, bebê. Por aí, Gi, por aí. Olha só, olha a sabedoria de Esther. Aí, ela diz assim pra ele, tá? Daí Esther aqui mata a pau também, né? Meu Senhor, eu te vi como um anjo de Deus, e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração, porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Olha o que a Esther fala pra ele. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos. O que encheu o rei de consternação, enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. O que ela faz aqui? O que ela faz aqui? Ela enche ele de elogios. Ela valida ele. Oh, meu Senhor, é que quando eu te vi, tu todo poderoso, todo lindo, cheio de autoridade, tu tava assim, ó, como um anjo de Deus, majestoso, e o meu coração virou do avesso. Ai, gurias! Gurias! Olha como ela é ligeira. Olha como ela é ligeira. E nós? E nós, gurias? O que a gente fala pro marido? Quando o marido vem assim, né? Conversando. Ela não fala aqui o que ela quer. Ela valida ele. Ela elogia ele. Ela fala aquilo que ela sentiu quando ela viu ele, que ele era poderoso, que ele era maravilhoso. Gurias, nós temos que validar os nossos maridos, elogiar, reconhecer o que eles têm de bom com palavras. Com palavras. Não adianta só pensar. Não adianta fazer as coisinhas só. Tem que falar. O elogio tem que entrar aqui, ó. Pelo ouvido do marido, tem que sair da nossa boquinha maravilhosa. Gil, o ego do homem foi lá em cima. Foi lá em cima. Não foi, não foi? Foi. E aqui o que ele faz? Ele se derrete todo. Porque ela faz toda essa cena e ela desfalece de novo. Vulnerável. Eu tô aqui, meu amor. Tu é o cara. É tu que manda no pedaço. Tu é o rei. E ele faz o quê? Ele desce daquele lugar. Ele desce, ele vai pro chão com ela, pra onde ela tá, ele vai segurar ela. Ele fica consternado. E aí, quando ela acorda, você sabe o que ela fala pra ele? Vocês acham que ela vai falar o que ela foi falar lá?
Ele fala pra ela, ele acorda ela e diz assim, ó, Rainha Esther, minha querida, se tu pedir metade do meu reino eu te dou, me fala o que tu quer. Ele diz isso pra ela. Gurias, aqui tá a deixa. Tá ou não tá a deixa? Tá a deixa. Ela desfaleceu, ela fez a cena, ela tá maravilhosa, ele tá apaixonado, ele tá cheio de doçura, de formosura, fala pra ela, minha irmã, minha maravilhosa, enche ela de beijo. E ele diz pra ela, o que tu quer? Me diz, mesmo que seja metade do meu reino eu vou te dar. E ela diz, se for do teu agrado, meu rei, meu querido, eu vou preparar um banquete pra ti. Vem tu e Amã no meu banquete. O rei diz, corre todo mundo, chama Amã que é o inimigo, chama Amã e manda fazer tudo conforme a rainha Esther quer pra fazer a vontade dela. Fazer a vontade da Esther. O rei chega lá, Esther dá o banquete pro inimigo, pra Amã e pro rei. E eles comem e tá tudo maravilhoso. O Amã tá se sentindo todo poderosão também, né? Porque ele tá lá no banquete da rainha, tá se achando. E aí o rei olha pra Esther e diz, Esther, minha querida, o que tu quer? Mesmo que seja metade do meu reino eu te dou. Diz pra mim o que tu quer, Esther. E a Esther, gurias, ela tem a terceira deixa. Primeira, segunda deixa. Ele pergunta pra ela de novo, o que tu quer, Esther? Fala pra mim. E eu pergunto pra vocês acham que ela falou? Ela fala, rei, meu querido, meu maravilhoso, se tu quiser agradar meu coração, vem amanhã de novo que eu vou fazer mais um banquete pra ti, pra Amã. Feito. No outro dia, outro banquete. Tá a Amã lá e tá o rei. Lá pelo meio do banquete, o rei pergunta pra ela, Esther, minha rainha, minha querida, minha amada, o que tu quer? Mesmo que seja metade do meu reino, eu vou te dar, Esther. E aí, neste momento, Esther fala, eu te peço a vida, pra mim e pro meu povo, porque Amã condenou meu povo à morte. Só naquele momento ela fala, e ela não acusa o rei, ela acusa o inimigo que estava fazendo aquilo, que era Amã. Não tem palavras de acusação contra o marido dela. Ela podia dizer, escuta aqui, como é que tu deixa esse homem fazer isso? Como é que tu dá poder pra ele? Como é que tu deu autoridade pra ele? Tu não pensou? Tu não pensou em nenhum momento que isso era crueldade, que isso era maldade? É o meu povo, sou eu. Gurias, nós fosse Esther, a conversa ia ser diferente. Eu não ia. Esther caminha até aqui e ela aponta quem é o inimigo. Ela não acusa o rei. Ela diz, se tu pode me dar alguma coisa, eu te peço, conserva a minha vida e a vida do meu povo. Este que tá aqui é inimigo. Esse que tá aqui fez isso contra o povo, contra o meu povo. O rei fica furioso contra Amã. Furioso. E ele se levanta, perdido nos pensamentos dele, como é que ele ia fazer? Ele levanta, sai um pouco da sala, do lugar onde eles estão, e Amã fica apavorado. Porque ele se deu conta, ele não sabia que a rainha Esther também era judia. E ele sabe, vai sobrar pra mim. E ele se reclina sobre Esther para pedir o favor dela. Ele se inclina sobre ela. Quando o rei entra de volta na sala e vê a cena de Esther ali sentada e Amã reclinado sobre ela, ele pensa que o Amã tá tentando de alguma forma abusar ali de Esther e fazer alguma coisa que não devia. E aí ele fica furioso. E ele já manda tirar a Amã dali e a Amã já é enforcada. E ali o rei realmente, né, dá para Esther o que ela pede, o povo não é exterminado e ela consegue fazer com que o pedido dela aconteça e o verdadeiro inimigo ali é condenado. Então, gurias, atrasadas como estamos, vamos aprender com Esther. Nós temos que aprender com Esther, tá? Existe alguma conversa que eu tô adiando? Existem coisas que tem que resolver? Eu tô falando de coisas que a gente tem conflito que tem que ser resolvido. Só que tem um caminho aqui que essa esposa nos ensina na Bíblia, como que a gente consegue alcançar, produzir frutos e alcançar o resultado que a gente está esperando. A gente não fala com impulsividade,
a gente não fala o que vem à cabeça e a gente não cala também de forma impulsiva, porque eu posso me calar de forma impulsiva no seguinte: fecha a minha cara na hora e fico com raiva. E faço greve de intimidade, e faço greve de palavras, e faço as coisas com raiva, e faço as coisas batendo na casa, e fico fazendo mini reclamações, tão impulsiva quanto a que fala qualquer coisa, tá? Isso não é o nosso lugar. Isso não é uma mulher sábia. Esse comportamento aí não é para nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, para nos ajudar. Depois, antes de falar, eu rezo e eu jejuo. Se preciso for, eu vou pegar aquelas pessoas de muita intimidade que eu tenho, as amigas de verdade, as íntimas, e vou dizer: reza por mim, tô precisando de intercessão, reza por mim, tenho que ter uma conversa com meu marido, reza por mim, não precisa nem falar o que é. Mas se também não tem essa amiga, não tem problema. Pede a intercessão da Virgem Maria de São José, tá? Pede esses intercessores. Fica abrindo tua intimidade pra qualquer um, não. Depois disso, eu rezo. E aí eu vou esperar o momento certo de falar. A gente vai preparando o momento. A Gi falou: a boca não diz nada, mas a cara e as portas batendo diz tudo. Exatamente. E isso é uma atitude bem impulsiva, né? E ainda tem mulher que acha que tá arrasando porque não tá falando nada, é silenciosa. As portas falam pela boca. Olha só, gurias. Então, sem impulsividade. Oração, jejum, intercessão. Depois, o momento certo para falar. O momento certo. Eu vou preparando este momento com o quê? Com o meu comportamento, né? A questão da intimidade, a questão do afeto, de estar com o rosto alegre. A palavra fala do rosto alegre. Por mais que tenha, o coração dela estava morrendo de medo e angustiado, mas o rosto estava alegre. Ela se prepara para estar de uma forma agradável na presença do rei. Então, da mesma forma, a gente vai preparando o ambiente, a casa, vai passando os dias preparando com... Ela prepara banquetes para o rei. O que a gente pode fazer dentro da nossa realidade, da nossa casa, para que o ambiente vai ficando positivo, para que as coisas, as conversas, o dia a dia vai ficando leve para o momento que eu tenho que ter aquela conversa. Os dias que antecedem uma conversa são muito importantes, é o que Esther nos ensina. Ela valida, ela fala palavras positivas. Ela se torna não a toda poderosa, mas a vulnerável. Eu quero resolver contigo. Todos estes lugares, gurias, são importantes. E quando ela vai finalmente falar, porque ela preparou todo este ambiente, quando ela vai finalmente falar, ela fala com palavras escolhidas. Ela não acusa o marido dela. Ela não diz: tu é o culpado, tu fez isso. O problema é que tu deu autoridade para Amã, é que tu deixou ter esse decreto. Ela não vai para esse lugar. Ela vai para outros lugares. Ela vai apontar onde está o erro. E gurias, eu vou ter que encerrar a live de hoje. Vou voltar a falar sobre isso, sobre como falar, porque não tem como eu continuar hoje, porque é muita coisa. Mas deu pra gente pegar aqui o caminho. Deu ou não deu? Deu pra pegar o caminho? Até quando deve pedir somente da mulher as melhorias? Fafá, depois me manda isso melhor na caixinha, que eu não entendi muito bem a tua pergunta. Gurias, vou encerrar hoje. Deu pra gente pegar algumas coisas aqui, tá? Agora a gente tem que olhar pro nosso comportamento, para as conversas difíceis que a gente tem que ter. Para ir preparando o ambiente, escolhendo as palavras. As nossas palavras são sem acusação. Se a gente prepara bem o ambiente, gurias, e tá tudo positivo, não tá num ambiente hostil, metade do serviço tá feito. Metade das coisas estão resolvidas. Certo? Deus seja louvado por todo esse falatório, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Diene, assunto para horas de live, verdade, gurias. Por isso que nós vamos fazer aquele negócio de fazer o estudo bíblico livro por livro, porque daí cada livro vai ter a quantidade de tempo que tiver que ter, né? Porque vocês sabem que essa amiga de vocês fala bastante. Meninas, tô lendo aqui a pergunta. Gi, me manda na caixinha, tá? Gurias, Deus abençoe vocês, compartilhem a live, um ótimo dia e até amanhã, 7h30.